Salve Maria Santíssima, boa tarde. Na nossa caminhada com Deus, existem defeitos, existem questões que demoram ter resolução, terem a solução. Muitas vezes pela falta de esforço, pela falta de autoconhecimento, mas sobretudo sobre a nossa falta de uma vida espiritual séria. É interessante que às vezes nós passamos 15, 20, 30 anos mais caminhando com Jesus, mas sem ter de fato uma intimidade com Ele. Também sem ter de fato uma vida espiritual, uma vida interior profunda. Sem ter um autoconhecimento. E sem ter metas e propósitos reais, concretos e traçados aonde nós desejamos chegar. Por conta de tudo isso, a gente tem uma imensa dificuldade de dar passos na nossa vida interior, de dar passos na nossa vida de relacionamento com as pessoas, de dar passos no geral. Porque muitas vezes nós esquecemos que é preciso reconhecer aquele erro, aquele pecado, aquela fraqueza, aquele limite, e eu preciso traçar metas de como vencer aquele erro, aquele defeito que nós podemos chamar de defeito dominante, como vai falar Garrigou Lagrange num dos seus livros, As Três Idades da Vida Interior. Nós precisamos reconhecer esses erros. Quantas vezes nós somos pregadores da palavra, somos às vezes coordenadores de ministério, coordenadores de grupo de oração, de pastoral, talvez a pessoa é até um sacerdote, ou às vezes é até alguém que lidera um grupo de oração, que coordena, mas não consegue dar passos na sua vida. Sempre os mesmos erros, sempre os mesmos pecados, sempre os mesmos limites e defeitos. Porque falta essa determinação em nós. Se eu sou uma pessoa preguiçosa, eu devo fazer atos que, claro que em conjunto com a graça de Deus, possa ir vencendo essa preguiça que há em mim. Se eu sou uma pessoa irascível, colérica, furiosa, eu preciso traçar metas para que a mansidão, a calma, a tranquilidade, a paz de Cristo reine no meu coração. Se eu sou uma pessoa muitas vezes invejosa, orgulhosa, eu preciso trabalhar para que a generosidade, a humildade reine em mim. Por isso é preciso reconhecer. E reconhecendo, eu não preciso querer vencer todos os defeitos de uma vez só. O nosso problema é porque nós queremos vencer todos os defeitos de uma vez só. Sem organização, sem ordem, sem meta. Claro que a nossa meta é vencer todos os defeitos. Porém, a gente tem que ver quais são os defeitos que estão mais à amostra, estão mais evidentes, mais me prejudicam. E eu vou trabalhar com mais afinco para vencer esses defeitos. Se eu sou uma pessoa colérica, irascível, com temperamento explosivo, eu vou trabalhar com mais afinco para vencer esse temperamento mais explosivo. Então eu vou traçar um ano para vencer isso, ou 6 meses, mas no geral no mínimo um ano. E se todo ano você for traçando para vencer um desses defeitos, no decorrer de 10, 15 anos você vai ter vencido no mínimo 10 ou 15 defeitos. Vai estar caminhando a passos mais largos para a santidade. Osés, você consegue fazer isso? Vou tentar junto com você fazer isso. A gente vai cada vez descobrindo os tesouros da espiritualidade e tentando dar passos. Então que hoje, a exemplo de grandes santos, que eram pessoas que tinham um temperamento, defeitos, e que esses defeitos foram tão vencidos de forma heróica que eles foram reconhecidos pelo seu contrário. Por exemplo, São Francisco de Sales era super colérico, bravo, irascível. E hoje é conhecido como o doutor da igreja, doutor da mansidão, da ternura. Ele escreveu um tratado chamado Tratado do Amor de Deus. Um livro magnífico que vai mostrar a grande transformação que houve externamente e internamente no coração desse homem. É tanto que São Francisco de Sales acharam a escrivania onde vários luteranos vinham insultar São Francisco de Sales, e ele, por já estar lutando para controlar
essa parte irascível dele, quando foram olhar debaixo da escrivania da mesa onde ele recebia os luteranos e conseguia, pela graça de Deus, converter. Não lembro se eram os luteranos, mas se não me engano eram os calvinistas, né? E ele enfrentava esses homens que vinham debochar, que vinham acusar, e ele enfrentava com todo amor. Mas embaixo, lá da escrivania, que era dele, às vezes encontraram que várias partes da madeira estavam ali arrancada, porque ele não enfrentava o irmão, ele enfrentava a si mesmo. Enfrentava as heresias, mas ele não odiava aquele irmão. E depois ele foi vencendo isso e não precisou nem fazer mais isso debaixo da mesa, né? E uma certa vez também, ele pedindo ajuda para ajudar os pobres, pedindo ajuda a alguns ricos, e um homem falou assim: ele tem um temperamento forte, né? Ouvi falar que ele tem, então eu vou aprontar para ele cair em pecado. Então, na hora que São Francisco de Sales pede a ajuda, aquele homem cospe na mão de São Francisco de Sales. E ele fala, como fez também uma vez a irmã Dulce, né? Ele recebe aquela cusparada nas mãos e fala: aqui eu mereço, mas cadê a ajuda dos pobres? E aquele homem se torna um grande benfeitor também daquela obra de São Francisco de Sales. Aconteceu isso também com a irmã Dulce, aconteceu isso com vários outros santos, né? Que foram vencendo o seu temperamento e depois foram destacados por um esplendor contrário àquilo que eles eram. Aqueles que eram orgulhosos foram destacados pela humildade. Aqueles que eram irascíveis foram destacados pela mansidão. Aqueles que muitas vezes eram invejosos foram destacados pela generosidade, pela partilha, pela disposição de coração, pelo desapego, pelo doar-se por inteiro. Então esse é o nosso chamado. Vencer a cada dia, a cada tempo, esse defeito dominante e crescer na vida espiritual. É um dos livros que eu indico para você. As Três Idades da Vida Interior. É um livro em espanhol que tem, são 2 volumes, mas vale a pena você, em especial você que prega, você que coordena grupo de oração, você sacerdote, seminarista, As Três Idades da Vida Interior, Garrigou Lagrange. Um abraço e um ótimo domingo.